Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abra a tua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 54. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo de número 54. Há uma nuvem da glória de Deus neste lugar. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Que Deus abençoe a vida do nosso pastor presidente, pastor Eliezer Miranda, sua esposa, toda a equipe de missões na pessoa do missionário Kleberson e a sua digníssima esposa. Para mim é uma honra, um prazer muito grande poder servi-los com a preciosa palavra de Deus. Atos, capítulo 7, versículo de número 54, diz assim: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremetaram unânimes contra ele, e o expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Glória a Deus. Pode se assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. A igreja primitiva está crescendo de uma forma exponencial. Atos capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Que dias são esses dos quais Lucas está falando? Os dias que antecedem o capítulo 6. Discípulos são pessoas que desejam seguir os ensinamentos do Senhor Jesus. Capítulo 5, versículo 44. Todos os dias, no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus. A mensagem é proporcional ao resultado. Se nós falarmos de Jesus, as pessoas vão sentir o desejo de serem semelhantes a Ele. Por isso, nós devemos exalar o bom perfume de Cristo para alcançar uma multidão de discípulos para o Senhor. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Os gregos aqui são judeus helenistas, que estavam espalhados por outras nações e haviam retornado para Jerusalém e falavam o idioma universal, que neste tempo era o grego. Eles estão discutindo porque as suas viúvas estão sendo desprezadas na doação de refeições. Os 12 então convocam toda a multidão de discípulos e dizem a eles: nós não podemos deixar de anunciar o evangelho para servir as mesas. Escolham entre vocês 7 homens que cumpram estes requisitos, que sejam de boa reputação, cheios do Espírito Santo e que tenham sabedoria. E nós vamos colocar sobre esta necessidade. E eles elegeram Estevão e outros 6 homens. Eles escolheram Estevão e outros 6 homens e apresentaram eles diante dos apóstolos. Os apóstolos oraram sobre eles e os separaram para o serviço. E aqui, alguns estudiosos acreditam que está acontecendo a primeira consagração dos diáconos da igreja primitiva. Estevão se destacava entre os demais. Ele não apenas cumpria os requisitos de sua consagração, como ele era
cheio de fé e de poder, e por isso ele fazia grandes sinais e prodígios no meio do povo. E o que eu imagino era viúvas doentes indo à assistência social da igreja em busca de uma ajuda, mas elas recebiam bem mais do que uma ajuda. Elas recebiam milagres, curas, libertação, porque Estevão era diferente naquilo que fazia, e isso chamou a atenção da elite religiosa daquele tempo, que se levantaram contra ele. Alguns que eram conhecidos como libertinos, eles eram conhecidos como libertinos porque eles vieram da região de Libertina e haviam constituído sinagoga em Jerusalém. Eles vão se levantar na intenção de disputar contra Estevão. Eles vão se unir a outros distritos, o distrito dos da Cilícia e Ásia, inclusive distrito esse do qual Saulo de Tarso fazia parte. É por isso que você vai ver mais à frente Saulo consistindo, participando da morte de Estevão. Saulo vai participar da morte de Estevão. Eles vão se levantar contra Estevão, mas o texto diz que não podiam resistir o espírito e a forma com que ele falava. Sempre que Deus decidir usar a sua vida, o inferno vai se levantar para tentar parar o que Deus está fazendo, para tentar paralisar o que o céu está fazendo. Mas eu tenho uma palavra do céu para liberar esta manhã: o inferno não vai resistir. Toda oposição do adversário está caindo agora. Está caindo agora. Está caindo agora. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Deus. Não podiam resistir. Por isso eles tiveram que subornar, corromper alguns homens para serem falsas testemunhas contra Estevão. Eles provocaram a multidão e vão se levantar contra Estevão. Levaram ele para o sinédrio ou concílio, e lá vão julgar Estevão. Versículo 15 diz que quando todos estavam olhando para Estevão, viram o seu rosto como um rosto de um anjo. Estevão estava tão cheio de Deus, tão cheio do céu, que ele estava transbordando. Ele estava transbordando o céu para fora. Eu vim te dizer esta manhã que Deus te trouxe aqui para encher a sua vida, para abastecer a sua vida com o céu. E aonde você chegar, alguém vai ver algo diferente em você. Alguém vai ver algo diferente em você. Alguém vai sentir a nuvem da glória de Deus, porque aonde você estiver, o céu vai se manifestar. Se prepare, se prepare. Era dada a oportunidade de quem estava sendo acusado de se defender. Estevão então vai se defender, e ele faz uma pronúncia desde os tempos de Abraão até os tempos de Jesus. Ele se pronuncia até que ele diz claramente para os religiosos, capítulo 7, versículo 51: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Vocês mataram, os seus antepassados mataram aqueles que anunciaram a vinda de Jesus. Quando ele usa a expressão dura cerviz, ele está usando uma expressão que o próprio Deus usou no Antigo Testamento para falar da rebeldia do seu povo, que não se submetia à vontade de Deus. Estevão estava dizendo a eles: vocês não se submetem ao senhorio de Cristo. Vocês são homens incircuncisos de coração e ouvido.
Ou seja, eles tinham a circuncisão no seu corpo, mas não tinham a circuncisão no coração. Deus está em busca de pessoas que não apenas tenham a aliança do lado de fora, mas tenham a aliança do lado de dentro. Deus está em busca de pessoas que sejam fiéis, aconteça o que acontecer, que corram para o secreto e tenham aliança interior. Ele vai dizer que eles são homicidas, são julgadores de causas, mas eles próprios são os malfeitores. Versículo 54, quando eles ouviram isso, encheram o seu coração de fúria e rangiam os dentes contra Estevão. Versículo 55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, enquanto a elite religiosa estava com o coração cheio de fúria, Estevão estava com a vida cheia do Espírito. Cheia do Espírito. Espírito aqui é pneuma, é sopro, é hálito. Você já viu uma pessoa que está em um lugar onde a temperatura está baixa? Ela une as suas mãos e sopra sobre as suas mãos para se aquecer, para aquecer o seu corpo. Sabe por quê? Porque o sopro ele é quente. É por isso que em Atos 2 o Espírito desceu como um fogo sobre a igreja para aquecê-la. Eu vim te dizer esta manhã que o sopro de Deus vai encher esta casa. Deixa eu ver quem quer. Deixa eu ver quem quer. Deixa eu ver quem quer. O fogo de Deus está aqui. Você vai sair como uma brasa viva para incendiar Paragominas. Recebe agora. Xolabacandara. Debia chorabacalabachana. Estevão estava cheio de Deus, cheio do céu. E olha o que o texto diz: fixando os olhos no céu. Porque quem está cheio de Deus não perde tempo com as coisas da terra. Quem está cheio do céu não se embaraça com as coisas deste mundo. Fixando os olhos no céu, viu o quê? Viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos. Sabe o que me intriga aqui? É que no Sinédrio havia cerca de 72 homens, incluindo o presidente e o sumo sacerdote. Mas olha o que o texto diz: eis que viu, eis que vejo. Ou seja, 72 homens no Sinédrio, e só Estevão viu a glória de Deus. Só Estevão viu os céus abertos. Sabe o que isso significa? Céus abertos não é para qualquer um. Céus abertos não é para qualquer um. Para você ter ideia do que eu estou falando, a última vez que aparece a expressão céus abertos e tem a presença do Pai, do Filho e do Espírito, porque aqui nós temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito. O Pai está revelando a sua glória, o Filho está à direita e o Espírito está na vida de Estevão. A última vez que isso aconteceu foi quando Jesus foi ser batizado. Os céus se abriram, o Espírito desceu sobre o Filho, e a voz do Pai disse: esse é o meu Filho amado. O que isso significa? Céus abertos é para quem tem intimidade. É para quem tem intimidade. Se houver íntimos esta manhã, os céus vão se abrir, a glória vai descer. Tem. Olha o céu abrindo, a nuvem já desceu. Pega
Pega, pega, pega. Pegou, 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 pegou. Recebe do céu, recebe do céu, recebe do céu, recebe do céu, recebe, recebe, recebe. É baracalabaxão. É mais chora bacalaba. Ih, derrame a calaba. Olha isso aqui, pastor André Matias. Ele está vendo Jesus em cima. Sabe o que isso significa? Que a morte não pôde segurá-lo aqui embaixo. Se ele está vendo Jesus em cima, significa que Jesus está vivo. O clero crucificou, sepultou, mas domingo pela manhã a pedra estava removida. E para o inferno ficar perturbado esta manhã, ele está aqui através do seu Espírito. Através do seu Espírito. Rebarai e calabadaraba. Estevão disse que estava vendo Jesus à direita de Deus, em pé à direita de Deus. Mas Davi disse que Jesus estaria sentado. Por que Jesus está em pé? Salmo de número 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por escabelos dos seus pés. Porque Jesus está em pé, há um motivo, e nós vamos aprender esta manhã. Quando eles ouviram o que Estevão estava falando, eles taparam os seus ouvidos, e é por isso que eles são incircuncisos de coração e ouvido. São de coração, porque no versículo 54 eles encheram o seu coração de fúria. São de ouvido, porque no versículo 57 eles taparam os seus ouvidos à voz do Espírito que estava falando através de Estevão. Versículo 58: e o expulsando da cidade, o apedrejavam, lançavam pedras sobre ele, e as testemunhas colocaram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Estas testemunhas aqui deveriam ser as primeiras a lançarem as pedras, segundo a lei. Observe a injustiça que Estevão está vivendo. Testemunhas compradas, falsas, estão apedrejando ele agora. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Esteja pronto para sofrer injustiças. Estavam apedrejando ele, expulsaram da cidade. E há alguém que diz: peguem as pedras que lançam sobre você e construam um castelo. Mas para contrariar isto, me perdoe, evangelho não é um conto de fadas. O evangelho às vezes causa feridas em você, perseguição. Mas você tem que se manter firme, você tem que se manter fiel e continuar. Enquanto Estevão estava sendo ferido, enquanto Estevão estava sendo castigado, ele diz: Senhor, recebe o meu espírito. Senhor, recebe o meu espírito.
muito. E eis o motivo, porque Jesus estava em pé para cumprir, para quebrar um protocolo da profecia dita por Davi. Eis o motivo porque Cristo estava em pé, para receber Estevão na eternidade. E sabe o que isso significa? Enquanto os homens estão expulsando Estevão da cidade aqui em cima, Cristo aqui embaixo, Cristo está em pé em cima para recebê-lo na cidade. Enquanto os homens estão expulsando Estevão na terra, Cristo está em pé para recebê-lo nas mansões celestiais. Deixa eu te falar uma coisa: melhor do que ser afamado pelos homens aqui, é ter um lugar de honra no céu, é ter um lugar de honra na eternidade. Evangelho é isso. Estevão está sofrendo, morrendo por amor a Cristo. E você já se perguntou o que leva as pessoas a entregarem a sua vida pela causa do Evangelho? Mais de 70 milhões de pessoas espalhadas por todo o mundo já morreram por amor a Cristo, já entregaram a sua vida pela causa do Evangelho. Por que eles fazem isso? A resposta é simples: porque eles têm a certeza do seu destino. Eles sabem que o seu corpo será sepultado, mas o seu espírito e a sua alma terão um encontro com Deus, terão um encontro com o Senhor. Eu vim te dizer esta manhã: mantenha a convicção da sua salvação firme em Deus, mantenha a convicção do céu firme no Senhor. Aconteça o que acontecer, o seu lugar é o céu, o seu lugar é o céu, o seu lugar é o céu, o seu lugar é o céu. Se coloque de pé comigo, deixa eu orar por você. Oh, aleluia. Levanta a tua mão bem alto, que eu ainda tenho 5 minutinhos, vai. Levanta a tua mão bem alto. O céu te trouxe ao simples, porque Ele quer te encher. Oh, aleluia. Um bálsamo do céu vai encher a tua vida para continuar fazendo missões, continuar anunciando o Evangelho. O inferno vai se levantar, mas o Espírito estará do teu lado. O Paracleto de Deus estará contigo. Recebe a força do Espírito esta manhã. Recebe, 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 recebe. Recebe a força do Espírito esta manhã para continuar. Vai, vai, vai. Vai, o céu tem mais, o céu tem mais, o céu tem mais. Recebe de Deus, recebe de Deus, recebe de Deus.